Olá, boa tarde a todos. Me chamo Emily, sou mãe atípica de um filho autista nível 2 de suporte não verbal, né? E venho aqui por esse meio pedir ajuda de vocês, pois eu sei a força que a internet tem, né? O que vem acontecendo no município de Mongaguá está deixando uma insatisfação total por meio de educação nas escolas, por meio de saúde básica, por meio dessa dita inclusão que não inclui nada. Nossos filhos sofrem bullying nas escolas. Eu digo nossos filhos porque quando faz com o filho de uma colega, está fazendo com o meu, pois poderia ser o meu. E eu não posso só pensar no meu, eu tenho que pensar em todos, né? Os direitos deles, garantido por lei, educação inclusiva, saúde pública de qualidade, direito ao atendimento prioritário, direito à proteção social, direito ao transporte gratuito. E aqui nesse município, o cargo, eles se preocupam com o cargo. Eles não se preocupam em realmente ajudar o deficiente. Existe um conselho do deficiente, um conselho do idoso, um conselho do esporte, um conselho de muitas outras coisas. E esse conselho foi criado para nos ajudar, para ser nossa voz, para fiscalizar. E aonde a gente foi nessa reunião do conselho do deficiente, a gente foi maltratada, fomos xingadas diretamente, entendeu? Porque uma colega foi chamada de burro, uma mãe atípica assim como eu, e quando fala de uma, tá falando em todas, né? E assim, a única coisa que a gente queria é que o direito dos nossos filhos fossem realmente atendidos, pois é direito deles ter uma terapia ocupacional, uma fono que realmente atendesse as necessidades de todos do município, uma neuro que realmente atendesse a todas as necessidades, e não uma neuro que só quando a gente vai lá, faz briga, arruma confusão, a gente consegue passar. Tem gente que está esperando na fila há mais de 2 anos para passar com o psicólogo. E tem gente de crianças de 3 anos que já está dizendo que essa mãe que foi lá e fez o jeitinho brasileiro está errada. Ela está em um momento de desespero, assim como nós, procurando atendimento, procurando tratamento para os nossos filhos, pois é garantido por lei federal. Uma coisa que não acontece no município de Mongaguá. Eles têm que ter terapia ocupacional, atendimento com fono, neuro regularmente, o máximo tem que ser de 6 em 6 meses, e aqui não acontece. Só acontece quando vamos para a porta do centro médico brigar, uma barraca, confusão, a gente é atendido, entendeu? A gente só consegue atendimento quando conhece fulano e ciclano, e não deveria ser assim. Não deveríamos brigar por uma coisa que é garantido por lei. É lei e tem que ser feito a lei, dentro do que manda a lei. Terapia ocupacional no município, fono e neuro, que realmente suporte todos os deficientes da cidade. Estou falando só do autismo, pois ouvi de uma mãe atípica que o autismo virou modismo. Modismo, gente, é a palavra bonitinha para modinha. Não é modinha quando meu filho não consegue se expressar comigo, quando meu filho não consegue me chamar de mãe. Não é modinha quando meu filho entra em crise na rua e não consegue se regular. Não é modinha quando meu filho não consegue compreender o que o outro está passando, o que o outro entende e ele não consegue, por causa de uma neurodivergência. Ele não pediu para nascer assim. Nenhum deles pediu para nascer com essa condição que limita eles de muitas coisas. Eles já nasceram condenados a sofrer. Se eu não brigar pelo direito do meu filho hoje, quem vai garantir que o futuro do meu filho vai ser preservado? Ninguém, pois o futuro deles é um futuro incerto. A gente não tem que ficar expressando, dizendo e falando o que é o autismo para as pessoas respeitarem. As pessoas só respeitam quando é com vocês, quando são familiares de vocês, quando os familiares de vocês têm câncer, tem um parente que está na cadeira de rodas, é surdo, é cego, é mudo, ou é autista, ou é neurodivergente, ou tem deficiência intelectual. Vocês só respeitam quando é com vocês, e não deveria ser assim. Entendeu? Vocês não precisam estudar para respeitar as pessoas que têm deficiência. Isso é do ser humano. O ser humano tem que respeitar, tem que ter humanidade e entender o lado do próximo. Que os direitos sejam realmente executados. Aqui o município é sim, pela lei, garantida ter terapia ocupacional, fono e neuro para todos que supram a necessidade de todos. Eles fazem o mínimo do mínimo. Não tem terapia ocupacional no município,
tá bom? Tem a APAE. A APAE já é uma grande sobrecarga. Você vai na APAE, você vê muitos adultos, adolescentes com grande atraso. Por quê? Porque não foram tratados quando eram pequenos. Se você tem um tratamento quando você é pequeno, quando você cresce, você diminui aquela criança ou aquele adolescente de ter esse certo atraso. Se você trata desde pequeno, ele já cresce com desenvolvimento avançado, entendeu? Eles são muito inteligentes, eles precisam ser estimulados. Se eles não forem estimulados, eles não conseguem, entendeu? Eles não pediam para nascer assim, mas nem o município incapacita eles de conseguir as coisas. Só ajuda para o meu, acho que eu quero ajuda para todos, pois somos todas mães atípicas, estamos todas no mesmo bairro. Eu quero que quando meu filho cresça, ele tenha oportunidade de emprego garantido pela Lei 8.213, do dia 24 de julho de 1991, mais conhecida como a Lei de Contratação de PCD, pessoas com deficiência nas empresas, estabelece as diretrizes para a inclusão desses profissionais no mercado de trabalho. Aqui deveria ter um centro especializado para capacitar eles de ser repositor numa farmácia, de ser repositor no mercado, realmente incluir, pois essa palavra inclusão não é muito bem vista aqui no município, pois ela não é realmente de fato feita conforme manda a lei, A gente vê que as crianças ou adolescentes sofrem bullying nas escolas, sofrem nas ruas, sofrem com saúde. Só quem entende é quem realmente tem uma pessoa com neurodivergência dentro de casa ou um deficiente dentro de casa. Não deveria ser assim para ser respeitado. Você não deveria ter que ter um paciente com câncer, um paciente com autismo, um paciente cadeirante, um cego, um surdo, um mudo dentro da sua casa para você respeitar, Isso já deveria vir do ser humano, pois é amar o teu próximo como a ti mesmo. Não é pensar só no benefício próprio, é pensar em todos. Por que eu vou pensar no meu porque eu tenho condições de tratar o meu? Eu não vou pensar no seu que você não tem condições? Você sofre. A sua criança, o seu adolescente vem passando sofrimentos e vai ser assim eternamente? Não, a gente está cansada, a gente não é invisível. E onde a gente tiver que ir para a gente ser ouvida e fazer valer a lei dentro desse município da cidade de Mongaguá, a gente vai, a gente não vai. E lá na Casa dos Conselhos, foi um vexame total, mas eu acho conforme não para nós, pois a gente foi correr atrás do direito dos nossos filhos, Correr atrás do que realmente é direito e garantido por lei para eles, E quando a gente chegou lá, a gente foi ofendida diretamente, tá bom? Tá gravado, eu gravei, outras pessoas que estavam comigo gravou. Tá gravado também no YouTube com áudio bem baixo, mas dá para ouvir. Dá para ouvir pessoas que estão dentro do conselho, do deficiente, do idoso e do esporte, dizendo que não foi feito nada na gestão passada, mas agora vão fazer, Tá gravado a secretária nos ofendendo, chamando a gente de burra, porque quando chama uma mãe atípica, assim como eu, de burra, tá me ofendendo também diretamente, pois somos todas iguais, ninguém é melhor do que ninguém, principalmente não somos superior a ninguém. Melhor de todos aqui é Deus. Tá aqui, vou mostrar pra vocês, tá bom? Protocolado. Pois fizeram uma reunião em época de eleição, a denúncia, tá? Contra os membros do conselho, a secretária e o Thiago, que mandou a gente se virar. Eu não sei pra que esse tipo de pessoas trabalha dentro do conselho do deficiente, se vira pras mães e manda as mães se virar. Tá aqui protocolado, tá bom? Como eles pediram, que é uma tal de manda pro Ministério Público, que eu ainda não entendi. Por que eles não têm medo ou respeito pelo Ministério Público? Ministério Público é um órgão que quando você abre um processo, abre uma denúncia lá dentro, vira um processo para o município. Vocês deveriam ter respeito pelo Ministério Público. E eu ainda não entendi por que eles não têm respeito pelo Ministério Público. Tá aqui protocolado, tá bom direitinho. Fizeram a votação em época de eleição, onde o município vira de cabeça para baixo, porque a eleição para prefeito. Então, assim, em época de eleição, todo mundo está preocupado com o futuro da cidade. Lógico que a gente se preocupa com outras coisas. Só que você fazer uma eleição para membros do conselho em época de eleição, que decide o futuro da cidade, fica meio escondido, Todo mundo está preocupado, as pessoas viram inimigo uma da outra, os vizinhos brigam um com o outro, porque não concordam, são de opiniões contrárias, E aí você faz uma eleição para o conselho no meio desse caos,
Então, de certa forma, não foi uma coisa visível, não foi uma coisa publicamente publicada para todos saberem, para todos realmente ir lá votar. Teve uma vozinha atípica que colocou o nome lá, não foi escolhido. Uma cadeirante que colocou o nome também não foi escolhido, né? E quem mais entende de acessibilidade do que um cadeirante? Quem mais entende do neurodivergente do que uma pessoa que passa dentro de casa? Então, todos os meios de eu denunciar, de eu falar, de eu ser ouvida e fazer a lei ser cumprida aqui dentro desse município, eu vou fazer. E assim como outras que estão comigo, que já estão cansadas de falar e não ser ouvida, de falar e não ser respeitadas, de falar e não ser cumprido a lei, o que manda e que está dentro da lei. Eu não estou falando nada demais aqui, eu estou falando o que está dentro da lei. E a lei tem que ser cumprida. A presidente do Conselho do Deficiente fez uma publicação nas redes sociais, onde ela disse que pela cidade ela não vai fazer nada, mas pelos seus filhos ela irá fazer. Pois ela acha mais importante te deixar bonita do que fazer pelo seu filho que sofre com crise, pelo seu filho que não escolheu e não pediu para nascer assim, pelo seu filho que muitas vezes sofre, assim que muitas das vezes não liga quando a gente tem que fazer todo um preparo para sair com os nossos filhos, pois a gente sabe que quando a gente sai já é uma batalha constante. A gente tem que bater boca em filas de mercado, pois tem muitos comércios que não tem placa de identificação, de atendimento prioritário que é garantido por lei, né? E a fiscalização, que é o conselho, não está lá para fiscalizar. A gente tem que ficar batendo boca, porque eles acham que os nossos filhos neurodivergentes pediu para nascer assim, com deficiência. Eles pediu para ser deficiente. Eles acham que eles pediu para ter toda essa dificuldade, para passar por todo esse constrangimento, que não deveria ser, pois pela lei é garantido. Desde 2015 foi baseada uma lei aqui no Brasil, que veio lá dos Estados Unidos para cá, e que não é cumprida, só no município de Mongaguá, que está atrasado desse jeito.